Bem-vindos, amados e amadas de Deus, ao nosso canal Filhos da Luz. Hoje vamos falar da parábola das 10 virgens tolas e prudentes. Agora, feche seus olhos e tente imaginar conosco Jesus com seus discípulos assentados no Monte das Oliveiras. O sol já se põe no horizonte e as sombras da noite crescem sobre a terra. De lá, Jesus avista uma casa iluminada, com um grupo que se prepara para um cortejo, como se fosse uma procissão. Logo começam a caminhar por uma rua escura e sem iluminação. Tudo indica que é um cortejo nupcial. Este cortejo do esposo parte com tochas saindo da casa paterna até o local onde um banquete espera os convidados. No caminho do cortejo, nas proximidades do lar da noiva, encontram-se 10 virgens, que foram convidadas e esperam trajadas de branco. Todas saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 eram tolas e 5 eram prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todos e adormeceram no meio da noite. Porém, ouviu-se um clamor: Eis o esposo, ide ao vosso encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: Dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: Não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de comprar para vós. Ora, enquanto foram o comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas, e foi fechada a porta. Mais tarde, chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Mateus 25, de 1 a 13. Assim, Cristo, sentado no Horto das Oliveiras com eles, ensina aos seus discípulos esta parábola, que pelo exemplo delas relata o que os fiéis viveriam na igreja antes de seu retorno em sua segunda vinda. Nesta parábola estão 2 grupos de virgens representando as 2 classes, que professam estar à espera do retorno do seu Senhor Jesus na igreja. São chamadas virgens porque professam a mesma fé. A lâmpada é a palavra de Deus, como está escrito: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor pode iluminar nosso caminho através das trevas e da confusão que nos cercam neste mundo. O Senhor pediu que não cobramos nossa luz, mas que levemos a luz do Evangelho conosco para que as outras pessoas possam vê-la. Salmo 119 e Salmo 105. Leia também Mateus 5, 14, de 1 a 16. O óleo representa o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, de 1 a 8, diz: Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Perceba, todas saíram ao encontro do noivo. Todas tinham lâmpadas com óleo, mas só as prudentes tinham óleo à reserva. Por algum tempo, não se notava a diferença entre elas. Porém, uma grande demora, e passa uma hora após outra, e elas acabam adormecendo. À meia-noite, ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, e se prepararam para sair ao encontro do cortejo. Porém, as tolas ficaram impedidas de prosseguir pelo caminho, porque não tinham óleo de reserva. É assim que se encontra o povo do Senhor na igreja antes da sua segunda vinda, nos céus. Todos os fiéis têm o conhecimento das Escrituras, os ensinamentos da igreja
e todos parecem iguais. Porém, há um tempo de espera, onde a fé é provada e forma o nosso caráter cristão, durante nossa peregrinação neste mundo. Todos ouviram falar da proximidade da volta de Jesus em nossos dias, mas nem todos esperam seu retorno para tão breve e acabam relaxando no seu seguimento e não sendo mais fiéis aos seus mandamentos. Enquanto aos outros, como nós e você, estamos aqui perseverando na fé, se preparando espiritualmente, fisicamente e aguardando a lei do Altíssimo, que fez aliança conosco. E quando ouvirmos o clamor do cortejo dizendo: "Aí vem o esposo", saiamos ao seu encontro. Muitos, porém, não estarão preparados, infelizmente. Não terão óleo no dia em suas lâmpadas, porque foram tolos por não guardarem a fé. E a meta para ter óleo reserva está em João 3, de 5 a 8. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu te digo estas coisas. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. João 3:8. Ou seja, é necessário estar caminhando em santidade e cheios do Espírito Santo, e longe dos apetites da carne e dos prazeres deste mundo. Sem nascer da água e do Espírito Santo, de nada vale todo o conhecimento acumulado, nem todas as obras realizadas e ficar pelo caminho sem óleo. Por isso, hoje, dentro da igreja, vemos cada vez mais pessoas acumulando cargos, mas sem nunca terem sua lâmpada cheia de óleo ou feito uma experiência pessoal com o Senhor. Por isso, são pessoas vazias e amargas com a vida, com o próximo, e dentro das comunidades se arrastam em disputas e pondo sua esperança nas amizades e não em Cristo. Sem a iluminação e a direção do Espírito Santo, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presas das tentações sutis de Satanás. As duas classes, representadas pelas virgens tolas e imprudentes, creem no Senhor, conhecem os mandamentos, têm consideração pela verdade e advogam-na, mas não entregaram seu coração ao Espírito Santo, não aderiram plenamente à vontade de Jesus. Ainda não permitiram que a velha natureza fosse quebrantada. Essa classe de pessoas, embora esteja na igreja, são comparados a dos exemplos da parábola do semeador. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois o demônio vem e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam e não se salvem, etc. Leia os demais exemplos em Lucas 8:4, de 1 a 17, e medite. O Espírito Santo trabalha no coração de todo homem, de acordo com seu desejo e consentimento, implantando nele uma natureza nova. Mas a classe representada pelas virgens tolas contentou-se com uma obra superficial do seu querer e conforme seu coração e desejos pessoais e carnais. Portanto, não tem comunhão verdadeira com o Senhor. Leia também o capítulo 1, 1 Coríntios 11 a 19. Hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm de homens. Leia Mateus 15:8
e Isaías 29, 13. O apóstolo Paulo assinala que este será a característica específica dos que vivem justamente antes da segunda vinda de Jesus. Diz: note bem o seguinte: nos últimos dias haverá um tempo difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Leia até todo o capítulo 2 Timóteo de 3, capítulo 3, 2 Timóteo 3, de 1 a 12. A humanidade está dividida em 3 classes. A primeira classe, dos que estão esperando o regresso de Cristo, o esposo, orando, vigiando, fazendo penitência, os chamados penitentes. A segunda classe, os que agora são tíbios, que não guardam as revelações e mandamentos. A terceira classe, os muito egoístas e satanizados. Esta é a classe que em tempo de perigo é encontrada bradando paz e segurança. Acalentam seu coração no sossego de suas vidas e não sonham com o perigo. Quando despertos de sua letargia e descaso, acabam discernindo sua extinção e erro, e rogam aos outros que lhe supram a falta de óleo em assuntos espirituais. Porém, ninguém pode remediar a deficiência dos outros. Reformai, portanto, vossa vida e modo de agir, escutando a voz do Senhor vosso Deus, a fim de que afaste de vós o mal de que vos ameaça. Jeremias 26, 13. Leia também Lucas 17, 20, Lucas capítulo 17, versículo de 20 a 37. A graça de Deus tem sido oferecida a todas as almas. Tem sido proclamada a mensagem do Evangelho por todos esses séculos durante sua vida, como está em Apocalipse, capítulo 22, 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que tem sede, venha. E o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Perceba, ninguém pode crer ou receber por outro o Espírito Santo. Veja outro exemplo. Se Noé, Daniel e Jó se encontrassem aí, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não poderiam eles garantir por sua justiça nem seus filhos nem suas filhas, mas somente a sua própria vida. Ezequiel 4. É em uma crise é em uma crise que o caráter é revelado. Quando a voz proclamada é meia-noite, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, e as virgens adormecidas erguem-se de sua sonolência. E nesta hora foi visto quem fazia a preparação para as bodas. Ambos os grupos foram tomados de surpresa, porém, uma estava preparado e outra para a emergência e o outro não. Assim, a calamidade repentina e imprevista põe a alma face a face com a morte, mostrando-se a fé real nas promessas de Deus e no seu seguimento durante a vida, revelando qual alma será amparada pela graça neste dia. A grande prova final virá neste fim dos tempos da graça que estamos vivendo. Quando surgir no céu o sinal do crucificado, que os fiéis saibam que o tempo para entrar nas bodas do Cordeiro terminou e as portas foram fechadas e logo vem o castigo a este mundo. Perceba que toda
Todas as 10 virgens estão esperando na noite da história deste mundo a vinda do esposo. Todas dizem ser cristãs, todas têm uma vocação, um nome, uma lâmpada, e todas estão na igreja. Todas aguardam aparentemente a volta de Jesus. 5, porém, estão desprevenidas. 5 serão encontradas surpreendidas, aterrorizadas fora do recinto nupcial e do banquete. No dia final, muitos vão requerer admissão ao reino de Cristo, dizendo: comemos e bebemos contigo, e tu ensinavas em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós seres lançados para fora. Lucas 13, de 26 a 28. Não há palavras mais tristes e cortantes que uma espada, o que diz: não vos conheço. Não procuram comunhão com o Espírito, por isso não puderam entrar. Não podem estar prontos para nos unir ao Senhor, não podemos estar prontos para nos unir ao Senhor, acordando ao ouvir o brado na última hora, dizendo: aí vem o esposo. Na parábola, as virgens prudentes tinham óleo em suas lâmpadas, porque tinham reserva. Suas lâmpadas arderam uma chama contínua pela noite de vigília até a volta do esposo. O que nos foi ensinado? Orai e vigiai. Agora, pela oração e vigilância, as virgens entraram nas bodas do esposo. Assim devem ser os seguidores de Jesus, orando e vigiando, irradiando luz nas trevas deste mundo. Pela atuação do Espírito Santo, a palavra de Deus é uma luz quando se torna um poder transformador na vida de quem o recebe e repassa aos seus semelhantes. Assim, devemos glorificar a Deus e iluminar o caminho para que outros entrem na mansão do esposo. A vinda do esposo foi à meia-noite, a hora mais tenebrosa. Assim, o retorno de Jesus será no período mais tenebroso da história deste mundo. Os dias de Noé e de Ló ilustram hoje a condição do mundo exatamente antes da aparição do Filho do Homem com poder e glória no céu. Portanto, para este tempo, declaram as Escrituras que Satanás trabalhará com todo o poder de sinais e prodígios mentirosos que irão enganar a muitos porque não guardaram a fé e desprezaram as profecias. Satanás não só leva cativo o mundo, porém suas ilusões infectam até as igrejas em nossos dias. A grande apostasia se desenvolve em densas trevas como as da meia-noite desta história. Para o povo de Deus será uma noite de prova, noite de lamentações, noite de perseguições por causa da verdade. Mas mesmo em meio às trevas devemos crer. Vê, a noite cobre a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti levanta-se o Senhor e sua glória te iluminará. Leia Apocalipse, capítulo 7, de 13 a 16. Em meio à purificação deste mundo, que Deus já começou, os que guardam a vinda gloriosa do esposo devem dizer ao povo: eis aqui vosso Deus que vos salva. Por isso o Senhor nos prepara em nossos dias um refúgio para esse tempo de trevas, a qual falaremos em outro vídeo. Cristo, o esplendor da glória do Pai, veio ao mundo para iluminar este mundo de trevas. Veio apresentar Deus Pai aos homens feitos à sua imagem e semelhança. Assim, a glória de Deus deve brilhar mediante a sua igreja, nas noites de trevas espirituais, soerguendo os oprimidos e confortando os que choram. Em todo o nosso redor, ouve-se os gemidos de um mundo de homens e mulheres em aflições. Em todos os lados
a necessitados e miseráveis que precisam de luz. A Igreja de Jesus Cristo significa mais do que o perdão dos pecados, significa ressuscitar os oprimidos e encher o vácuo do sofrimento com a graça da Palavra de Deus e da presença do Espírito Santo, para que todos se salvem. Por isso testemunhamos um Deus de amor misericordioso e bom. Leia Mateus 19, 17. Que ninguém engana ou rejeita. Deus é bom o tempo todo. Mateus capítulo 19, 17. Aleluia. Eis que reina o Senhor nosso Deus, o dominador. Alegremos, exultemos e demos-lhes glória, porque se aproxima as núpcias do Cordeiro. Sua esposa está preparada. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Ele me disse, então, escreve, felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Os que entrarem nas bodas do esposo serão chamados os eleitos, filhos de Deus. Hoje somos chamados para fazer mais do que isso, amados de Deus. Devemos dar nova esperança e ânimo de viver aos homens deste mundo de trevas. E não há mais no mundo do que a necessidade da manifestação do amor de Deus. É nosso propósito, aqui nesse canal Filhos da Luz, que cada amado e amada de Deus esteja envolto nessa atmosfera espiritual de paz e luz, que é derramada em nossos corações pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, deixe seus pedidos e estaremos intercedendo junto ao Senhor por todos com orações e súplicas. Não esqueça de dar seu joinha e inscrever-se no canal para receber nossas atualizações e crescermos juntos na fé, na oração e na vigilância neste final dos tempos. Perdoe a nossa dificuldade de fazer esse primeiro vídeo, não temos experiência nenhuma nessa área de vídeos, aí nós estamos gatinhando, tudo começa pequeno, mas junto com vocês vamos crescer juntos, aprendendo, vivendo e esperando a vinda do noivo com as nossas lâmpadas acesas. Adoremos e louvemos o Senhor Jesus e os Sagrados Corações de Jesus e Maria. Amém. Seu irmão.